Oiê! O aroma do café está no ar. A câmera já está pronta para capturar todos os momentos e a ação começa agora neste podcast deliciosamente criativo. Vai começar mais um episódio do podcast Café, Câmera, Ação! Eu sou a Ali Manchini, empreendedora, mãe de 2, fotógrafa na minha empresa Ali Manchini Fotografia. Eu sou Ernesto do Carvalhal, sócio-diretor da Capto, estúdio e produtora de audiovisual, onde estamos gravando este podcast. E neste podcast queremos passar e proporcionar informações de qualidade a você que está começando a empreender. E não importa a idade. Ou que está passando por alguma transição na vida ou na carreira, ou também que já empreende há um bom tempo. E nós vamos mostrar aqui sempre histórias de superação, histórias de sucesso que nos inspiram muito. E, com frequência, destacando como as imagens estão influenciando as campanhas de marketing para o sucesso dessas empresas. E em cada episódio teremos novos convidados. E hoje estamos aqui com a Daniele Banzato, nossa doutora, advogada. Para nós, Dani, né, Dani? Sim. Como está você? Bom dia, muito feliz e orgulhosa de participar desse Café, Câmera e Ação com essas duas estrelas à minha frente. Lindeza. É isso. Dani, então vamos conversar um pouquinho sobre como é que você saiu do corporativo, começou a empreender, conta um pouquinho da sua história. Bem, eu acho que começou em 1800. Eu sempre fui incentivada a isso, tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe. Dessa parte da gente fazer as coisas, da gente buscar o que quer, da gente desenvolver. E eu fiz administração. Quando eu estava no curso de administração, eu fui trabalhar no corporativo, eu fui bancária. E nesse período eu terminei a administração, fui para a faculdade de Direito, porque a pessoa não para, né? Então, e era meu sonho também fazer Direito, era fazer as duas faculdades. Aí, logo que eu passei em Direito, eu fui pro jurídico do banco. Então, daí eu já fui para a área corporativa, desenvolver toda essa parte interna e corporativa de advogada. E eis que chegou um momento que eu queria mais do que aquilo. Porque até dentro de um corporativo, você tem um desenvolvimento, você tem carreira, você tem isso. Mas assim, eu queria fazer mais. Ali estava parado. Aí, em 2013, foi quando eu saí do banco, que eu fiz daí a transição efetivamente do corporativo para o mundo externo, como eu brinco, né? Então, assim, eu precisava saber como que funcionava toda essa parte empreendedora e principalmente a parte de escritório de advocacia daí externo, né? Porque eu trabalhava em algo interno. Sim. E mesmo na administração não tem essa parte de empreendedorismo. Essa base, assim, que a gente estuda ou depois a gente vê na prática. Não. Eu digo assim que eu senti falta tanto na faculdade de administração, porque na faculdade de administração a gente tem o conhecimento da administração, o desenvolvimento de estrutura, de financeiro, de contabilidade, disso, aquilo, de pessoas, mas não tem o empreender. E no direito, não precisa falar que não existe nada, né? Sim. Então, assim, muitos advogados, graças a Deus, de uns anos para cá, tem cursos fora, e a advocacia já vem buscando muito isso, inclusive de desenvolver dentro da própria da instituição, né, como da própria OAB, nos fornecer esses cursos, justamente para a gente se desenvolver. Por quê? Porque a hora que você saia do direito, você sabe fazer o quê? Toda a parte processual, leis, técnicas. Mas quando você tem que abrir o seu escritório, quando você tem que desenvolver o seu empreender, você pergunta assim: oi, e agora? E agora? O que eu faço? Como é que eu começo? Por onde começo? Então, assim, aí o que eu fiz até para entender isso? Eu saí
do corporativo, eu fui trabalhar em escritórios. Então, primeiro eu fui para escritórios ver como se desenvolvia. Então, em primeiro momento, eu fui para um escritório maior, que inclusive prestava serviço para o banco, né? Então, assim, a gente vai buscando, como se diz assim, um pouco da zona do conforto com a zona da movimentação ali, né? Devagarinho. Devagarinho. Aí eu fui conhecendo toda a parte administrativa e como funcionava o escritório. Na sequência, eu fui para um escritório menor, onde eu fui sócia até o final de 2015. Então, era um escritório pequeno, onde daí nós efetivamente fazíamos tudo. O tudo, como se diz assim, não na área jurídica, né? Ou na área do escritório mesmo, do desenvolver do escritório. A gestão do escritório. A gestão do escritório. E daí, no final de 2015, para início de 2016, eu abri meu próprio escritório. Quer dizer, ver se eu estou entendendo bem. Você, quando resolveu sair do banco, foi para trabalhar num escritório grande, mas já foi com a visão de ir lá não só para fazer os processos, receber lá as demandas e cumprir o teu papel, mas também com a visão de aprender a gestão do escritório. Já tinha esse interesse. Perfeito. Então, quer dizer, foi fazer um estágio administrativo, né, de empreendedor ali E quando você foi como sócia para o escritório menor? Para o escritório menor. Porque daí eu fui... Daí você começou a pôr em prática aquilo que você aprendeu no escritório grande. Isso, efetivamente. Porque daí a gente tinha que fazer a parte administrativa, a parte financeira, contratar advogados estagiários. Então, assim, tinha toda essa parte também que faz parte do escritório de advocacia quando você é a gestora do escritório, quando você é a dona do escritório, né? E aí, até que você viu que já, naquele ambiente já deu, você foi pro teu próprio, é isso? Na realidade, daí foi uma mudança de vida, de saúde, e que daí eu dei o outro passo para seguir a minha carreira. Foi outro ciclo, né? Outro ciclo. E aí você abriu o teu escritório? O meu escritório. E é voltado especificamente para que área? Hoje o meu escritório ele é voltado para a área trabalhista, a parte empresarial trabalhista, então tanto a parte de consultoria quanto a parte de contencioso, a parte processual, né? E de 2017 mais ou menos para cá, eu faço uma parte de direito de saúde, direito médico de saúde, mas como também é bem amplo o direito médico, a minha atuação é efetivamente para a parte oncológica. Então, são para pacientes ou médicos ou hospitais que tratam dessa esfera dentro da medicina, né? E foi porque... E essa parte da oncológica foi mais por uma experiência pessoal, né, Dani? Foi pela mudança da minha vida, quando de 2015 para 2016 eu passei por câncer de mama. E foi quando eu descobri todos os direitos, todos os benefícios, toda a legislação esparsa, porque daí não tem algo, digamos assim, que nem o trabalhista. Tem a CLT, que nem o processo civil, que nem o processo penal, eleitoral, que tem algo... Tem uns livro. Tem os livrinhos separados. Isso. Essa parte de direitos de paciente, que o médico tem, esse desenvolvimento da medicina, que é muito rápida também, de medicamentos, ele não tem algo... não está compilado num lugar só. Não está compilado. E principalmente... pegar aqui, ali, vai principalmente benefícios, os direitos que esses pacientes têm. E quando eu tive o câncer e soube que teria algumas condições especiais, alguns benefícios, caiu aquela ficha. Eu falei, meu Deus, se eu que sou advogada, estudei tudo isso, não tenho noção nem de onde ir, nem como pedir, nem o que fazer. Eu fiquei imaginando as demais pessoas e principalmente as pessoas que têm menos acesso, pouca renda. Como é que busca isso? Aonde que vai? Então, foi dali que eu comecei a atuar um pouco nessa área e dar mais uma parte de orientação mesmo, porque muita coisa, inclusive, é administrativa. Então, assim, são orientações para
mulheres, homens, os Olha pacientes só oncológicos. que interessante. Numa situação Pessoal. dramática, pessoal, mas que você teve a sabedoria Sim. de ver ali oportunidade de você ajudar né, outras pessoas, mas de você ampliar teu conhecimento específico, né, dessa área que você percebeu que não estava espalhado e, como você disse, mesmo você sendo advogada, não tinha o conhecimento, foi ali uma oportunidade de você juntar isso tudo para atender a outras pessoas na mesma situação que você, né? Bem isso. Que e você legal. também ajuda ali na associação, né, da Amigas da Mama, na né? Associação das Amigas da Mama. Nessa área jurídica. Nessa área, quando você vira voluntário, a gente fala que faz de um tudo, né? Sim. Mas, assim, especificamente nisso. Porque eu sempre falo, assim, que quando eu conheci a Associação das Amigas da Mama, eu fui efetivamente descobrir e conhecer, que é o que eu falo que foi o meu slogan naquela época, né? Onde vivem, o que fazem, o que comem, Sim. aonde moram, como que funciona a vida de uma mulher que está em tratamento, que vai passar pelo tratamento, e após esse tratamento. Porque até então, como eu acho difícil alguém receber o diagnóstico de câncer e não pensar, como a gente sempre fala, na famosa sentença de morte. E que hoje, sim, eu entendo que não é isso. Eu aprendi a viver. Então, eu digo assim que para mim foi uma sentença de viver mais e melhor. E com isso, eu acabei desenvolvendo mais lá, fazendo a parte de voluntariado lá e ajudando daí as mulheres que vão lá buscar essas informações também, tendo em vista que elas precisam de uma orientação aonde ir também e para quem correr, né? Sim. E como é que foi, então, essa tua transição, sair do banco e ir para um escritório? Você pediu para sair mesmo? Isso. Essa parte eu digo assim, foi tranquila, né? Porque era assim, era algo planejado, era o que eu queria, né? Assim, tudo, digamos assim, o frio na barriga, mas assim, vamos encarar. Sim. Aí fui para os escritórios, tudo. Aí eu digo assim, que a maior mudança mesmo foi depois de 16. Porque daí você tá fazendo o teu. Então, assim, não tem aquela... Apesar de você estar nos escritórios, no corporativo, você tem ponto para bater, você tem horários, claro. Quando você está trabalhando você com você, você pergunta assim, tá, hoje levanta, hoje trabalha, o que eu vou fazer? Você começou sozinha? Comecei sozinha. Então, assim, você efetivamente tem que fazer um planejamento e fazer de um tudo. E foi dali que eu comecei a trabalhar aí em home office, né? Procurar alguns espaços, mas a gente sempre fala assim, quando você está começando também, apesar do meu começo já ser no meio da carreira jurídica... Você estava recomeçando. Recomeçando, né? Aí você pensa assim, tá, eu compro um espaço comercial, uma sala, alugo, você tem que fazer todo esse planejamento também. Sim. Então, assim, nesse primeiro momento, o que eu fiz? Eu trabalhava em home office e eu ia para alguns escritórios de amigos, parceiros, né? Que, de repente, fazer uma reunião, alguma coisa. Quando eu comecei a descobrir os coworks na cidade. Então, daí eu comecei a visitar cowork, local, o espaço lá, ou sala de reunião, ou uma sala privativa para atender cliente, para trabalhar, para ver como é que funcionava essa estrutura. O quanto... trabalharia fora, né? Entendi. Não só em home office. Sim. E daí, como diz, eu fui picada mais uma vez por o bichinho do empreendedorismo e falei, vamos fazer algo diferente. Resolveu investir em um coworking. Um coworking. Daí, de 2018 para 2019... Em 2018, efetivamente, eu fiz toda uma reestruturação em um imóvel para torná-lo comercial, que ele era residencial, para torná-lo comercial, e para abrir efetivamente um cowork, que daí eu abri em 2019, o cowork, o WNO Cowork, que fica ali perto da OAB.
ali no AU. Então, daí eu tenho mais esse empreendimento. Mas nesse coworking tem outros advogados ou quem trabalha lá? Eu sempre falo que quem quiser. Tem de tudo. Tem um estúdio lá. Inclusive essa fotógrafa maravilhosa que faz meus flashes. Ela tem um estúdio lá. Então, assim, porque eu não... No primeiro momento, eu vou ser bem sincera, quando eu estruturei o cowork, fiz o planejamento, e você sempre pensa assim, num nicho, né? Porque quando você vai empreender e vai fazer alguma... Você tem que pensar qual é o teu público, né? Sim. O teu público-alvo, o teu foco. E no primeiro momento eu pensei em ser só para advocacia. Até porque eu estava perto da OAB, vários escritórios, perto do judiciário e tudo. Mas daí eu tenho esse lado de network, eu gosto dessa mistura de conhecimentos e de outras profissões. Sim. E quando eu ia para os outros coworks, o que eu gostava bastante era no tempo assim, que eu não estava atendendo cliente, eu não estava fazendo algo, petição, algo processual, era efetivamente conversar, tomar um café, alguma coisa assim, e conhecer o trabalho das outras pessoas. Por quê? Porque é nesse momento que você aprende, você... agrega pro teu empreender, pro teu trabalho, essa troca, entendeu? Então, assim, quando eu pensei assim, eu vou ter só advogados. Aí eu falei assim, que não tenha troca, que não tenha experiência, que não haja necessidade, mas eu falei assim, gente, mas precisa de outras áreas. Porque tinha coisas assim, por exemplo, vamos ser bem sincera, a visão de uma fotógrafa ali dentro, de mudar, Dani... Essa cadeira vai ficar melhor ali, ó. Tanto para as pessoas passarem, se alguém quiser tirar uma foto. Desde quando que eu ia olhar isso? Entendeu? A pessoa de marketing, pessoa financeira, sabe? Outras áreas que têm outras habilidades desenvolvidas e que trazem outras visões ali para dentro. E agregam, né? Agregam. Então, esse foi o motivo que eu falei assim, opa, não. Vou abrir para o público. Sim. Aí, efetivamente, quando eu abri, né, em 2019, o meu público... Aí, quando eu foquei isso, o meu público-alvo era mulheres. Mulheres empreendedoras, muitas que trabalhavam em home office e em algum momento queriam sair de casa, porque isso foi a minha situação, entendeu? Trabalhar em casa, eu tenho até hoje o meu escritório em casa, porque tem dias, ok, que você trabalha no teu home office, você precisa disso. Mas naquele momento ali que eu estava trabalhando em casa, eu sempre brinco, né? Que tinha a tela do computador, as paredes, a janela de casa. Sim. E naquela época eu tinha apenas uma cachorrinha, né? Hoje a mãe de pet tem uma patrulha canina. Mas naquela época era só Felícia. Então, eu tinha uma conversa, né? Eu, Tico, Teco, o computador, Felícia. E dizia assim, gente... Tá muito pouco. Tá muito pouco. Então, assim, foi ali que eu senti essa vontade. A necessidade de ter outras pessoas, de ter outras pessoas perto. Novamente, a experiência pessoal entrando no empreender, né? Bem isso. Aí, foi justamente ali que iniciou. Aí, óbvio, né? Que a gente não precisa nem falar que a nossa fase de pandemia deu uma parada. Mexeu com tudo, né? Deu uma esfriada. Uma esfriada, uma reduzida. Assim, mas aquele empreender que vocês assim, gente, vai dar certo ainda. E daí, logicamente, eu fechei num período, né? Como fechou tudo na cidade. E dali começou uma necessidade diferente, que era naquele período de pandemia, audiência online, reuniões, que estavam todo mundo em casa. Então, era pai, mãe, filhos, cachorros, periquitos e papagaios. E em algum momento, aquela pessoa tinha que ir para um lugar reservado. Então, o que eu fiz? As salas individuais ali, as pessoas locavam para fazer essa reunião ou para fazer essa audiência, obviamente, né? Nós todos protegidos. De máscaras, protegidas. A pessoa saía, eu esterilizava toda a sala pro próximo
precisar. Entendi. E sempre com intervalo Maior. grande, né? De um outro. Então, ficou essa entrada pequena ali nesse período. Eu até fazia os ensaios, porque as pessoas precisavam fazer os retratos também, né? Na pandemia, para se divulgar, enfim. Então, eu atendi algumas empreendedoras no estúdio, sempre com máscara, esterilizando tudo. Mas elas precisavam, né? Do estar nas redes sociais naquele momento. Então, realmente foi um espaço muito bom, muito bom. E nesses momentos de transição, tanto quando você começou o teu escritório próprio de advocacia e também quando começou o coworking, quais foram as dificuldades assim que você o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, que você traz assim de aprendizado para a gente, compartilhar com a gente? Bem, em primeiro lugar é o planejamento, Uhum. né? Porque assim, como eu falei, a primeira mudança que eu fiz, eu tinha planejado. Uhum. Aí da segunda em diante foi mais assim no susto, né? E nas mudanças, tipo, vamos. Uhum. Sim. Porque isso é parte do meu pessoal, né? Uhum. Tipo, se joga e vamos ver o que vai dar. E daí eu descobri que tem coisas que a gente não pode fazer isso. Então, a gente tem que planejar, a gente tem que ver, principalmente a parte financeira. Quais são teus gastos, teus custos, o que você precisa, o que você faz. Uhum. E como montar tudo isso, né? Aprender o que precisa e como fazer. Uhum. Porque chegou um momento, tipo assim, eu tinha o ambiente, reformei, fiz mais salas, daí eu falei, tá, e daí? Aí eu pensei assim, eu tenho que colocar cadeira, mesa, computador, ou as pessoas trazem, sabe? Então, são coisas assim que eu vi depois de ter feito. Eu falei, nossa, não tinha pensado nisso antes, sabe? Então, assim... No caso do coworking, você sentiu que poderia ter planejado mais, então? A situação algumas ali coisas. De planejar mais. Deixar algumas coisas prontas. Uhum. Em contrapartida, aí no meio do caminho, eu vi que também dá certo assim. Por quê? Porque algumas pessoas, elas querem ter a sala, por exemplo, que isso são nas salas privativas, mas elas querem a sua mesa, a sua cadeira. Uhum. Então, assim... Com o passar do tempo, que eu adquiri outras mesas, outras cadeiras, e as salas estão, tipo, montadas, né? Assim, né? Entre aspas. Porque eu sempre falo para quem vai lá visitar. Você pode trazer o teu móvel, a tua cadeira, o teu armário, a tua mesa. Ou você pode utilizar a que está aqui. Mas se você quiser montar o seu, você também pode. Aí nessas mudanças que veio, que inclusive hoje a gente tem fisioterapeuta lá dentro. Então assim, logicamente a fisioterapeuta tem a mesinha, mas ela tem o quê? Ela tem a maca, ela tem espelho, ela tem a parte de montada dela. Específico a atividade dela. Tipo, tem a terapeuta, aromaterapeuta aqui, também tem a sala, mas tem coisas dela ali dentro montada, que é o dela, entendeu? Então, assim, foi essa parte que eu vi que a gente tem que ter os dois lados, né? Mobilidade para mudar isso. Por quê? Porque quando eu visitava alguns coworks que eram, assim, já pronto, então, assim, você entra e diz, é isso daqui. Acabou. Muito engessado, né? Então, daí eu percebi... E você resolveu dar essa versatilidade para o teu ambiente. Isso, para o meu ambiente. Que legal. E a questão da divulgação, como é que você fez? Para as pessoas saberem, aqui existe um coworking, ou aqui existe um escritório de advocacia trabalhista. No começo, foi daí que esse é um ponto que foi de dificuldade, né? Que eu trago e que eu digo assim, que as pessoas efetivamente têm que pensar. Por quê? Porque não adianta você achar que só o Google faz por você, né? E em primeiro momento, quando você vai lá, diz assim, não, gente, é só colocar no Google. Pronto. Bota o endereço, faz não sei o que lá, e tipo, não. Eu descobri que você precisa, sim, de uma parte estrutural disso. Investir nisso. E foi essa parte eu descobri depois, entendeu? Então, assim, quando você vai planejar ou empreender,
alguma mudança, isso você tem que ver todos esses pontos também. Sim. Por quê? Porque eu imaginava assim, não, a rede de contato que eu tenho, eu vou falando, eu vou divulgando, eu vou jogando em grupo de WhatsApp, vou não sei o quê. Só que aquela coisa que, tipo assim, não pareceu muito profissional no começo. Então, aí eu tive que mudar um pouco isso, e fazer imagens do ambiente, né? Contei com a minha espetacular fotógrafa, de tirar fotos das salas, do espaço. Porque, assim, algumas pessoas que ligavam e pediam, não, mas eu quero... Como é que é a sala? Ah, você pode vir aqui. Não, mas você não tem uma foto para mandar? Sim. Aí eu falava assim, cri. E agora? E agora? Então, Sim. é nessa parte que eu precisei depois, que caiu a ficha de investir, porque você também precisa da imagem. Claro. Não é só a minha imagem, a imagem também do espaço, do Sim, você ambiente. está vendendo um espaço. Eu estou vendendo um espaço. E... Então, a imagem, o audiovisual, então é importante realmente, né, para o empreendedor, né, porque aquilo lá impulsiona realmente e faz vender, né? Sim. E hoje, eu digo assim, que é a mudança de chave que eu vou dizer para vocês de 2023, sabe? Porque eu levei um tempo para não pensar nisso, porque eu já vi essa mudança em outros escritórios, com amigos, conhecidos, tudo. Mas eu ficava naquela assim, não vou fazer isso. Que é você colocar a tua imagem, entendeu? Porque eu sempre quis, e era uma coisa assim, e isso veio muito da minha veia do corporativo, de você separar o CPF do CNPJ, porque lá era separado, Sim, né? Sim. Eu sempre brincava assim, que querendo ou não, muitas vezes, ou a grande maioria dos dias, se passava a catraca, tua vida pessoal, Ficou. problemas, e catraca pra fora, aqui dentro, ó, vamos trabalhar. E quando você tá no empreender, quando você é a dona de tudo, você pensa assim, o CPF e o CNPJ tá junto, aqui, tá junto. entendeu? Tá junto. Então, assim, mas eu ficava assim, mas eu não queria colocar minha cara, eu não queria divulgar, eu não queria dizer que era meu, aquela coisa assim, né? Tipo, tá aqui, não sei o quê. E eu passei a entender mais do ano passado, né, pra cá, e principalmente esse ano, e assim, inclusive com advogadas amigas minhas que passaram a fazer essa virada de chave nas redes sociais delas, que eu falei assim, gente, eu vou ter que contratar a Alia para fazer mais fotos assim... E produzir conteúdo, né? Porque os advogados... conteúdo. Os advogados, eles produzem muito conteúdo para as redes sociais, né? E estão sempre lá com o rostinho, porque querem saber quem que tá por trás da marca, quem que tá por trás do escritório, do coworking, quem que... né? O rostinho que tá por trás de tudo isso. E eu imaginava até então que o cowork é como se fosse assim... vamos colocar assim, é um comércio. Não precisa saber quem é o dono disso daqui. E com o tempo eu percebi que quando as pessoas sabiam que era meu, que eu estava lá uma boa parte do dia, ou o dia inteiro, algumas vezes eu estou lá, não assim, né? Eu estou lá, como diz assim, aquelas imagens que não aparecem nas redes sociais, não aparecem nos stories, sabe? Na vida real mesmo. Que as pessoas dizem, nossa, Dani, eu falei, sim, porque em alguns momentos eu tenho que tirar o salto alto e fazer algumas coisas ali dentro também, né? Algumas coisas... Botar a mão na massa. A mão na massa. Muito disso à noite, ao final de semana, mas assim, tem momentos que tem que ser durante a semana. Então, assim, é algo que eu percebi que eu tô ali. Sou eu a pessoa que tô ali. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a divulgar mais o cowork e eu estando ali, sendo meu, tá trazendo mais pessoas, mais conhecidos, mais, vamos dizer assim, essa energia diferenciada ali pra dentro. Tem gente dentro dessa casa. Né? Não é simplesmente uma porção de salas um imóvel, né? Mas tem gente, tem energia, tem alguma coisa aqui que faz diferença. E café. E café, claro. É verdade. Que legal, que legal.
Bem isso. E, as marcas? Fala um pouco das logomarcas. Como é que foi a tua história? Você fez, você contratou alguém para fazer, você pensou, como é que foi a logo? Foi em 4, 6, 8 mãos. Mas assim, foi a minha ideia. A minha logo do escritório, né? Porque é Banzato Advocacia. Então, primeiro que vem do meu sobrenome, né? Sim. Banzato. A logo fui eu Que bolou. Desenhou. Fez o rascunho. Na realidade, assim, eu fiz um rascunho, eu idealizei. E daí, a pessoa de marketing que eu contratei na época, ela desenhou para mim. Então, assim, foi muito eu ali dentro. Sim. E eu brinco, assim, hoje que eu falei assim, a minha logo só não é cor-de-rosa, e o meu cartão não é cor-de-rosa, porque na advocacia eu não podia botar tanto rosa assim. E a cor da advocacia, tanto As cores do mais direito, sóbrias. são mais sóbrias e são mais, inclusive, avermelhadas, né? E eu lembro que quando ela me apresentou aquela cartela de cores, assim, falou assim, você tem que escolher a cor da tua logo, do teu cartão, do não sei o quê. E eu ficava olhando assim, eu falei, mas isso não tá muito eu, vamos dar uma mesclada nisso. Quando a gente achou uma tonalidade que me representasse ali no meio daquilo, porque eu não queria trazer muito, obviamente, pro rosa. Por quê? Porque afinal de contas, eu também tenho que pensar que eu atendo empresas, eu atendo homens, e daí vamos pensar assim, nossa, vou contratar essa advogada, que o cartão é cor-de-rosa, não sei cor-de-rosa. Tem esses estigmas, né? Ainda tem, né? Então, eu falei assim, não, vamos ficar um pouco mais sóbrio nisso, né? E foi daí que, nossa, ela fez assim, tipo, caiu como uma luva. Quer dizer, você teve a ideia, você fez o rascunho do que você via que aquela imagem ia transmitir alguma coisa, a pessoa de marketing fez a composição, trouxe para ti um retorno, te deu algumas dicas também da experiência dela, e daí foi, como você disse, a 8 mãos construíram ali o desenho da marca. Isso. É uma borboleta, né? É uma borboleta. O meu B do Banzato, a minha logo. E tem alguma razão de você escolher a borboleta? Primeiro, é a minha paixão pela borboleta, né? E segundo, é o que ela representa. Sim. Que é efetivamente a transformação, né? Sim. Que vem da metamorfose. Metamorfose, vem aquele bichinho feio, aquele negócio que você não sabe o que vai dar, quanto tempo ela fica ali para se desenvolver, para sair do casulo e, de repente, se transformar na borboleta. Você vê, é toda uma mensagem, né? Isso a gente... Tanto na logo, quanto na imagem, quanto... Enfim, né? A mensagem que você quer passar... Que eu quero passar. Pro seu público, que foi pras pessoas. Que eu coloco, assim, que é o meu desenvolver. Tanto profissional quanto pessoal. É muito minha representação. E, além disso, a tua preocupação com o teu público, né? Que você não pôs só o teu gosto pessoal, mas se preocupou com o que o público vai fazer de leitura daquilo ali. Né? Se aquilo ali vai realmente atrair essas pessoas para falar contigo e contratar teu serviço. Né? Então, essa preocupação também é fundamental. Quando a gente está desenvolvendo uma imagem, mesmo que não seja logo, se é uma fotografia, né? Você vai compor uma foto, mas quem que vai ver essa foto? Né? Como é que você vai se posicionar, como que você vai se portar, a roupa que vai usar, a cor das roupas, a o foto estilo. Do profissional, né? Que eu sempre falo, né? Você vai estar lá o WhatsApp, como a gente vê, DMs profissionais, mandam um WhatsApp, daí quando você olha, oi, quem é? Tipo, praia, o cachorro, o periquito, papagaio, e você, tipo... Quem é a pessoa? Sim, e no audiovisual isso também é uma preocupação constante. Estava lendo recentemente, falando sobre a parte de direção de fotografia nos programas de audiovisual, nos vídeos corporativos, até nos filmes, né? O diretor de fotografia ele tem que dominar muita coisa. São muitos conhecimentos que ele precisa ter, tanto da parte técnica, da parte estética, das relações ali dos outros papéis que estão sendo desempenhados dentro.
Claro, os vídeos mais simples, como um vídeo curto para YouTube ou para o Instagram, geralmente o videomaker, ele mesmo tem esse conhecimento, estudou um pouco mais os profissionais, né? E faz todo esse processo. Mas quando o vídeo é mais complexo, precisa de pessoas diferentes nas diferentes áreas, né? Precisa de uma pessoa que entenda muito de iluminação, para que o ambiente fique adequado à mensagem que está sendo transmitida. Precisa ter o conhecimento técnico de qual câmera, qual tipo de câmera, de lente que vai usar, e microfone também, qual é o mais adequado para captar realmente aquilo. Então, são várias pessoas especialistas, por isso que os vídeos mais complexos aí tem um custo maior, né? Tem muita gente envolvida no trabalho. É um investimento, né? E os mesmos vídeos curtos são mais baratos, mas se pega um técnico que estude mais, esse também investiu bastante na carreira dele para chegar naquele nível de produção, né? Sim. E sempre, como você disse, preocupado para passar a mensagem da pessoa, o que ela quer transmitir, pensando no público que vai assistir aquele vídeo, né? Perfeito. Como a logo do Cowork. Nossa, a logo do Cowork, gente, eu fiquei assim, muito... Primeiro, aquela coisa assim, que você vai, obviamente, para a internet, ver vários referências, tudo, né? Referências. E assim, eu queria algo que representasse também um pouco da minha visão de um cowork, do que eu queria no meu. E, olha, eu digo que eu judiei um pouquinho da menina do que fez a logo do marketing lá, que eu falei assim, ela me mandava, eu falei, não, mas não tá isso, porque eu queria algo que fizesse uma conexão, que fizesse, sentido, digamos assim, interligasse as pessoas, porque era isso que eu via no cowork. Essa... o networking. O network mesmo. E daí eu ia procurar imagens disso, aí tinha imagens, obviamente, que eram imagens de outros lugares que eu não poderia utilizar, porque daí tem toda essa parte também de autoria, tudo. E eu dizia assim, tá, mas é isso, mas não é bem isso, mas é aquilo. Aí, assim, por estar em Curitiba, daí teve uma até que ela fez, assim, até com o próprio pinheiro, e colocou, mas eu falei assim, mas não é só isso que eu quero, sabe? Até que a gente ela foi montando algumas, porque daí, obviamente, né, eu precisava do lado criativo dela, desse desenhar que eu não tenho, que nós chegamos efetivamente na logo dele, que é um balão, assim, tipo, como se fosse de fala, de conexão, todo interligado, assim. Como se fosse... uma rede de contatos. Uma rede de contatos, sabe? Porque você tá ali com a tua empresa e você, muitas vezes, ali você também faz o seu network. Porque, eu não vou contratar para minha empresa ter abaixo de mim uma fotógrafa. 24 horas, CLT, alguma coisa assim, trabalhando só para mim. Mas ali dentro, ou alguém conhece alguém que me apresente para poder fazer esse trabalho para mim. Que daí vem essa rede de contato, esse network. Ó, o nosso também tem o balãozinho. Que Que é de bate-papo. Que é de bate-papo. E networking. Exatamente. E além dessas 2 empresas que você tem, você também trabalha com o teu pai. Como é que é essa história? Esse ano eu tive mais uma mudança na minha vida, que eu falo que a pessoa não para mesmo, né? E agora, em 2023, eu precisei estar junto com meu pai e assumir o empreender dele, né? E eu digo assim, que é muito dele que eu tenho essa visão, acho que isso na veia, né? De vamos fazer, vamos ajudar as pessoas e mudar as coisas, né? E daí eu tive que atuar com ele devido ao falecimento da minha madrasta, a partir agora de 2023, na faculdade e no colégio em Campina Grande do Sul. Ele tem lá a Facsu e o ENSCA, que tive que aprender esse lado também. Que é um outro universo para ti. Outro universo, porque é um outro tipo de
empreendedorismo, né? Porque é um empreender quando Sim. é outro desenvolvimento, é outro tipo de pessoas, né? São outros profissionais, porque ali a gente está lidando com professores adultos e crianças, né? Então, assim, é outro nicho completamente. E amplo, né? E amplo. Então, assim, são coisas que eu estou aprendendo e desenvolvendo. Daí, tem horas que eu falo assim, tá, mas não é assim que funciona. Algumas coisas eu falo pra ele, pai, não é assim que funciona, porque não sei o que lá. Daí ele assim, tá, isso é na empresa, isso é no corporativo. Quando a gente está numa instituição de ensino, algumas coisas são diferentes. Então, essas coisas, assim, está sendo um novo aprender, efetivamente. Porque é um empreendimento diferente mesmo. Porque é termos de fala diferente, é lidar com pessoas diferentes, né? Porque toda a parte de desenvolvimento é diferente dentro de instituição de ensino, gente. Nossa, completamente, assim, outra chave virando. Sim. Então, nesse universo você está começando, então. Tô começando. Tem uma caminhada boa pela frente. Eu digo que eu ainda sou estagiária. Ainda estagiária. E como é que você aumenta em todas essas áreas, mas assim, de forma assim, mais prática, aumenta a sua visibilidade, a sua credibilidade no seu empreender? A minha imagem. Efetivamente. É o que você comentou agora há pouco, de eu colocar o teu rosto. Mais e mais, a partir de agora, o meu rosto. Muito bom. Através dos posts no Instagram, nas fotos corporativas, vídeos. E tá sempre investindo, né? Tem que deixar um aporte ali para investir em marketing, imagens, audiovisual. É isso que hoje... principalmente os advogados, os recém-formados, e muitos que eu tenho muito contato, até pela OAB, pela maior área de atuação, eu sempre falo para eles, assim, vocês têm que pensar nisso. Muitas vezes eles pensam que, não, mas eu tenho que sair, eu tenho que alugar uma sala comercial, isso, aquilo. Aí você põe na ponta do lápis tudo isso. Será que é isso mesmo que você precisa para ter a primeira visibilidade? Você mostrar para o cliente que você tem um local? Entendeu? É essa virada que tem. E isso é um pouco diferente, que eu digo, aqui em Curitiba, no Paraná. Porque, assim, a hora que você vai para São Paulo, Rio, Minas, já é muito mais, inclusive, de trabalhar em cowork, de dividir... espaços, né? Muitas vezes tem um espaço comercial mesmo, uma sala assim, de escritório num prédio, e divide em 2, 3, 4 advogados que cada um tem o seu CNPJ, entendeu? Já tem mais esse desenvolvimento também, por quê? Porque você não está lá todo dia. E principalmente depois da pandemia, dependendo da área do direito que você atua, o que a maioria do cliente percebeu? Que e nós, como advogado, percebemos que o cliente quer que a gente vá até ele. Entendeu? Por quê? É questão daí que você tem que pensar no tempo e no deslocamento. E assim, por exemplo, tem algumas áreas de atuação que nem eu falo. Eu, como atendo essa parte empresarial, muitas vezes ele não quer vir no meu escritório fazer uma reunião. Ou é reunião online. Ou eu me desloco do meu escritório e vou até a empresa dele, o escritório dele, o ambiente comercial dele. Ou marca num café, ou um horário de almoço. A gente faz a reunião, conversa o que tem que conversar, vê os pontos que tem que fazer e cada um vai. Então, assim, por quê? Eu tenho que aprender, e o que eu falo muito isso, a gente tem que aprender uma coisa que eu acho que é o ponto principal e mais escasso da nossa vida, que é o tempo. É o tempo. Sim, sem dúvida. Então, nós temos que preservar isso. Então, assim, e se eu quero fazer um bom trabalho, e se eu tenho meu cliente, eu tenho que dar o quê? Respeitar e priorizar o tempo dele. Então, essas são as mudanças Boa que tem. Boa sacada essa. Respeitar o tempo do cliente é uma maneira de melhorar a experiência dele, né? E conquistá-lo, né? E conquistar, exatamente. Isso mesmo. Muito bom. E qual que é a sua visão de futuro para daqui
alguns anos ou para o ano que vem? O que você está planejando? Os teus projetos nessas 3 empresas que você está envolvida? Eu quero me aposentar. e ir para Bahamas. Não para Maldivas. Eu quero ir para Maldivas e viver lá por um tempo. Na realidade, assim, o meu projeto, o meu planejamento para daqui a alguns anos é que todos eles, inclusive o meu escritório, que é muito eu consiga desenvolver e estar mais na visão do gerenciamento, digamos assim, da coordenação, do gerenciamento, e que eles andem, entre aspas, sozinhos, né? Obviamente que terá pessoas, né? Sim. Mas assim, que eu tenha pessoas para lidar com tudo isso e que eu possa fazer, que o que eu mais gosto realmente é gerenciar isso, poder estar em todos eles, em todos os ambientes. Porque algumas vezes, que nem hoje, o meu tempo tem horas que tá estourado. Ou eu tenho que tirar um dia e dizer assim, hoje eu não vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar só com esse. Fica mais como empreendedora e menos como executora das Isso. atividades. É esse o meu sonho para 2024 em diante. Olha, já sim. Que legal. Excelente. Já sim. E o que você traz para a gente de sugestões para chegar nesse ponto de sair da execução e ir para o empreendedorismo, ou outras dicas de livro, de filme, alguma coisa que você pode compartilhar? Eu acho que o primeiro momento é a gente saber que nós somos finitos, que nós não somos eternos aqui. Então, assim, vamos colocar a palavra certa. Se eu morrer hoje, o que acontece? Tudo fecha as portas? Nada vai continuar? E eu aprendi muito isso esse ano com o falecimento da minha madrasta. Tá. E agora? Eu olhei pro meu pai e disse assim, a gente fecha a porta? O que faz? Sim. E era o sonho dele também, continuar com o ensino, ensinar crianças e adolescentes, jovens, tudo mais. E eu falei, opa, a gente tem que pensar numa continuidade. Então, se você quer... são 2 pontos. O que eu quero e o que vai acontecer. O que vai acontecer quando eu for, não sei se vai ser isso mesmo. Mas, assim, o que eu espero? Qual que é o meu planejamento? Que continue acontecendo, continue, digamos assim, rodando esses empreendimentos, independente de eu estar fisicamente aqui ou não, entendeu? Sim. Então, assim, essa visão que eu tive esse ano, assim, que foi a mais certa, assim, de que realmente a gente tem que fazer isso e tem que ter pessoas preparadas, independente se é alguém da família, alguém próximo, ou você desenvolver alguém para gerir e para continuar no negócio. Essa foi, assim, a coisa mais certa, assim, de que as pessoas têm que pensar nisso. E daí eu trago, assim, um livro que fez muita diferença na minha vida, e vira e mexe, eu volto, leio e releio, que é O Que Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Faça acontecer. Faça acontecer. Quando ela escreveu esse livro, ela estava com uma das diretoras do Facebook e mulher. Então, assim, é essa parte que me chamou muito. Por quê? Porque eu sou mulher e eu comecei a aprender algumas coisas, a ter que me posicionar, né? Tanto na parte do corporativo como depois no empreender, que era o que eu queria. Quantas vezes eu fui negociar alguma coisa, fui ver alguma coisa e tipo assim, mas é com você? É pra você? Entendeu? Entendi. Então assim, até, obviamente, hoje eu digo que o mundo já está muito diferente, muitas coisas melhoraram em relação a isso, mas assim, dependendo do que for e aonde for, a gente ainda tem essa diferença de ser mulher. Não tem como ser diferente. E no pensar, que foi quando ela colocou isso, dessa parte da mulher ser diferente do homem, e assim, toda a carreira, né? Porque tem as que querem ter filhos, ou já têm filhos, a que vão casar, que vão isso. Então, assim, é toda uma parte diferente
da parte do homem quando ele resolve empreender, ter carreira, ter tudo. Porque muitas vezes o que ele faz? Eu vou empreender. Esquece um lado e vai. E a mulher tem o outro lado, família, casa, filhos. E um livro que é muito eu, assim, mas que faz a diferença também na minha vida. Eu amo os livros dela, que é da Brené Brown. Amo todos os livros ali, todos os delas. Mas, assim, é um livro muito que sou eu. Que é A Coragem de Ser Imperfeito. A Coragem de Ser Imperfeito. Isso. Olha só. Olha só. Porque a gente descobre que tinha certas coisas, tanto na minha vida quanto no empreender, que eu queria aquele quadradinho, aquela perfeição, aquela coisa que desse muito certo. E eu falei, gente, não é assim. Sim. Digamos, e você... É diferente, como vocês assim, olhar a grama do vizinho ou enquadrar, né? Então, assim, peraí, eu vou vestir o meu sapato, o meu salto e vou ver o que aperta, o que não aperta, como fazer, o que não fazer e vamos fazer dar certo, fazer acontecer como eu sou e do meu jeito. E melhorar o que eu posso melhorar em mim. Sim. Sim. Excelente. Boas dicas de leitura. Muito bom, né? Gostei. Tudo anotação. E sempre estudando e desenvolvendo, né? Sempre. Eu acho que isso Essa é uma é constante. o melhor investimento que a gente pode ter. E isso eu aprendi, que é uma coisa assim que eu trago muito na minha vida e sempre que eu falo, é o melhor investimento que você pode ter e que ninguém te tira. Desenvolvimento pessoal. Pessoal. Isso eu tive do meu pai, quando desde pequenininha, que ele sempre falava para nós assim, que a herança que ele ia deixar e o que ele poderia fazer por nós era estudo. Que isso era algo que ele poderia dar para nós e que ninguém ia tirar e que ia fazer a gente se desenvolver e melhorar cada vez mais. Muito bom. Dani, obrigada. Eu queria deixar aqui, né, deixa para quem está ouvindo, gente, vendo onde te encontra, nas redes sociais. Diz aí pra gente. Bem, os arrobas. O meu pessoal é Dani, com Y Banzato. O escritório é @Banzato Advocacia. E o cowork é @WNO Coworking. Aí tá todos os endereços, telefones. E daqui pra frente, cada vez mais, né, Alice? Sim, mais umas imagens poderosas da dona Dani. Que legal, muito interessante a sua história. Gostei muito de conhecer um pouco mais. A gente já tinha conversado algumas vezes, já tinha feito o nosso 1 a 1, Sim. onde a gente se conheceu mais, mas hoje teve mais histórias interessantes. E certamente você que está nos assistindo deve ter alguma história para nos contar. Então, fique à vontade de entrar nos comentários aqui do programa e contar um pouco da sua história, o que você tem para compartilhar com outras pessoas a respeito dos momentos de superação. E diz também pra gente como é que você vê, né, a imagem, fotos, vídeos, como é importante isso na empresa, né? Como que a imagem pode fortalecer a sua empresa. Agora é o momento de pedir o joinha, o positivo, né? Não deixe de deixar seu positivo, inscrever, compartilhar com os amigos, né? Compartilhar. Escrever no Instagram é @cafécameraação. Né? Marcar o joinha no YouTube também. E deixe um comentário, qualquer novidade você vai receber as notificações. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Então, muito obrigado, Dani. Obrigada a você. Excelente estar com você aqui. Não perca o próximo episódio do podcast Café, Câmera, Ação!